Sabe aquela história que a gente aprende na escola sobre o descobrimento do Brasil? Parece tudo tão simples, né? Mas e se eu te disser que a versão oficial é só uma parte de um quebra-cabeça bem maior? Vamos mergulhar nessa história para entender quem de fato foi o primeiro a chegar por aqui em 1500. Então, para a gente começar essa conversa, vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para a sala de aula mesmo. Vamos relembrar a história oficial, aquela que todo mundo conhece e que formou a base do que a gente entende por nascimento do Brasil. Essa data aqui, essa todo mundo conhece de cor. 22 de abril de 1500. Tá lá em todo livro de história marcada a ferro e fogo como o dia do descobrimento do Brasil. E o grande protagonista dessa história, claro, é ele, Pedro Álvares Cabral, um fidalgo, um navegador português experiente, que estava no comando de uma frota, convenhamos, impressionante para a época. Eram 13 navios e cerca de 1.500 homens. A missão oficial? Ir para as Índias. Mas, no meio do caminho, ele encontra uma terra que batiza de Terras de Vera Cruz. Ok, tudo certo até aqui. Mas é agora que a história começa a ficar realmente boa. A grande pergunta é: será que a Esquadra de Cabral foi a primeira embarcação europeia a avistar a costa do Brasil em pleno ano de 1500? A resposta, olha, pode te surpreender. Então, se prepare, porque o que vem agora é algo que é consenso entre os historiadores, mas que nem sempre chega ao grande público. A verdade é que os espanhóis chegaram antes. Olha só essa comparação. Enquanto Cabral chegou em abril, lá em janeiro, ou seja, quase 3 meses antes, dois navegadores espanhóis, Vicente Pinzón e um outro chamado Diego de Lepe, em viagens separadas, já estavam navegando e explorando a costa do que hoje é o nosso país. E não foi só uma passadinha rápida, não. O Pinzón, por exemplo, chegou onde hoje é o Ceará e foi subindo até a foz de um rio gigante que ele batizou de Santa Maria de la Mar Dulce. Sabe que rio é esse? O nosso Rio Amazonas. E logo em seguida, o Diego de Lepe também explorou a costa ali pela região do Maranhão. Eles estavam, de fato, mapeando a área. E, gente, isso não é nenhuma teoria da conspiração, tá? É fato. Como dizem os próprios registros históricos, todos os historiadores admitem a precedência dos castelhanos. Não existe debate sobre isso, é um consenso acadêmico. Mas, peraí, por que essa correria toda? Espanhóis, portugueses, todo mundo no mar ao mesmo tempo, explorando o desconhecido? A resposta está no clima da época, uma rivalidade gigantesca entre Portugal e Espanha por novas terras, rotas comerciais e, claro, muitas riquezas. Essa linha do tempo aqui mostra como tudo aconteceu muito, mas muito rápido. Em 1492, Colombo chega à América navegando pela Espanha. A coisa esquenta tanto que só 2 anos depois, Portugal e Espanha precisam sentar e assinar um tratado para, literalmente, dividir o mundo. E aí, num piscar de olhos em 1500, as duas nações chegam aqui, com meses de diferença. Era uma verdadeira corrida. E a peça-chave para entender essa história toda é o famoso Tratado de Tordesilhas. Penso assim, eles pegaram um mapa e traçaram uma linha imaginária. Tudo que ficasse a leste dessa linha seria de Portugal e tudo a oeste da Espanha. E por esse acordo, essa parte da América onde o Brasil está já pertencia, no papel, a Portugal. Certo. Então a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. Se os espanhóis chegaram primeiro, por que o Cabral que leva a fama de descobridor? A diferença, meus amigos, não está em quem viu primeiro, mas no que fizeram depois de ver. Pois é, porque os livros de história não falam tanto do Pinzón e do Lepe? O que a viagem do Cabral teve de tão especial que as dos espanhóis não tiveram? A resposta está bem aqui, ó. Os espanhóis chegaram, olharam, mapearam um pouco e foram embora. Eles não tomaram posse oficial da terra. Já a expedição de Cabral foi totalmente diferente. Foi um ato político. Ele chegou, fincou a bandeira de Portugal, mandou rezar missa, escreveu uma carta para o rei, ou seja, ele oficializou a posse. E foi essa ação que deu início a toda a história da colonização do Brasil. Então, o pulo do gato é entender isso. Naquela época, descobrir não era só chegar e ver. Era um ato de reivindicar, de documentar e, o mais importante, de iniciar uma ocupação que teria consequências. As viagens dos espanhóis, por mais pioneiras que tenham sido, não tiveram consequência nenhuma para a formação do Brasil. Foram, como dizem os historiadores, praticamente nulas e irrelevantes.
Mas a história é assim, né? A gente mal resolve uma questão e pronto, já aparece outra ainda mais intrigante pra gente pensar. E o grande debate que surge a partir daí é sobre a própria chegada de Cabral. Teria sido um acidente? Tipo, a frota se perdeu no caminho para a Índia por causa de uma tempestade e por pura sorte deu de cara com o Brasil? Ou foi tudo planejado? Será que Portugal já desconfiava que tinha terras por aqui e mandou Cabral só para oficializar a posse e garantir o seu pedaço do bolo? Existem ótimos argumentos para os dois lados. E aí, fica essa pulga atrás da orelha. A chegada de Cabral ao Brasil foi um golpe de sorte do destino ou um dos maiores segredos de Estado daquela época? Isso só mostra que a história que a gente acha que conhece, ela sempre tem um novo capítulo, uma nova pergunta para nos fazer.